Bom dia, Shalom. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Pai querido, nesse tempo onde nós estamos aprendendo e estamos desfrutando de uma atmosfera onde será possível entrarmos na Tua presença e os nossos adversários serem executados e nós sairmos com vida de ambientes onde era para estarmos sendo atacados pela morte, Senhor Pai. Nós cremos, ó Pai amado, nessa manifestação do Senhor. Nós cremos na Tua presença, cremos que o Senhor tem isso para nós no mundo espiritual. E todas as sentenças de morte contra as nossas vidas sejam revogadas em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê condições, ó Pai amado, de lutarmos e prevalecermos com os nossos adversários. E entrarmos, ó Pai amado, de verdade, naquilo que o Senhor tem para nós. E desfrutarmos, ó Pai amado, da Tua grandeza, que honremos o Teu sangue naquela cruz, que honremos a Tua presença, que honremos o Teu nome e executemos juízo contra os nossos adversários. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Hoje, Esther 5, 6 e 7. É bastante coisinha aí para fazer. No versículo 1, está falando assim: Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Então, nós temos uma roupagem certinha para cada momento da nossa vida. Ela estava com uma roupa aparentemente normal, quando chegou a notícia ali que Mordecai estava em pano de saco, e ela então manda a roupa que ela estava para ele. O jeito que ela estava vestida, ela entendeu, ele precisa se vestir assim. Aí depois ele faz ela entender que roupa que ela tinha que usar, que era uma roupa de pano de saco, de humilhação. E depois Deus faz ela entender a roupa que ela tinha que entrar para alcançar essa graça e esse favor de chamar a atenção do rei. Então tem uma roupagem para cada etapa da nossa vida. Para cada lugar que você vai se mexer, você vai ter que se vestir espiritualmente de acordo com aquilo que você vai gerar. Teve um momento de uma roupa de humilhação, teve um momento que ela estava na sua vida normal e teve um momento de uma roupa de gala, de um traje real, que ela ia estar conversando com alguém, com um rei, e ela ia estar naquela manifestação. Você precisa se vestir de acordo com quem você vai conversar. Que manifestação você quer puxar? Que atenção você quer puxar? Se viste de acordo com isso. E se vestir em que sentido? Estar realmente com um traje real. Estar de acordo depois da humilhação, do arrependimento, do alinhamento que ela levou como filha, que ela entrou na jurisdição de filha, de rainha, de tudo, então ela pôde entender quem ela era em Deus e quem ela era na terra também. Aí você tem condição de se manifestar diante do Senhor com um traje que ele vai olhar e você vai, então, receber a atenção dele, em nome de Jesus. Amém? Depois vai falar que ele olha e ele oferece para ela até a metade do reino, ele estende o cetro. Então, essa roupagem, essa apresentação, ela chamou a atenção do rei. E eu não sei, eu posso estar falando aqui besteira, mas eu fico um pouco assustado que antes ela fala assim, já faz um mês que ele não me chama. Então, se eu for lá e ele não estender o cetro, eu vou ter problema. E eu ficava falando, falei, cara, que rei esquisito. Um mês sem estar com a esposa. Mas eu creio que aqui, no que eu entendi agora há pouco, posso estar enganado, os irmãos me corrijam aí, eu creio que está fazendo uma separação do rei e do marido. Como o marido, ele se relacionava com ela de uma forma. O que ela estava falando que fazia um mês era como rainha. Era para entrar na presença dele, que ela tinha que ser chamada para isso. Eu entendi isso. Agora, no seu relacionamento, casal, comer junto, dormir junto, fazer as coisas, eu creio que era normal, mas não era o lugar dela tá tratando esses assuntos. Então, ela tinha que tratar esse assunto jurídico perante o rei, não perante o marido. Então, por isso que ela falou assim, eu não consigo entrar lá para tratar desse assunto. Eu tenho acesso ao meu marido, mas não tenho acesso ao rei. Então, nós vamos precisar entender que nós temos que gerar um acesso ao rei. Nós vamos ter que crer que ele vai estender o cetro para nós. De repente, nós nos sentimos indignos de não entrar na presença do rei. Mas se você se você estiver de acordo com aquilo que a palavra de Deus vai estar nos mandando fazer, que é estarmos com a nossa vida buscando a presença do Senhor, ainda que tenhamos problema, nós podemos acessar o rei. E ele vai estender o cetro, ele vai nos receber. E ele vai ouvir a nossa petição.
Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, se eu estiver enganado depois aí, quem tiver entendimento, me corrija. Versículo 4, tá assim: Esther, depois de pronta, de ter se encaixado no chamado, tem condições de colocar as coisas para funcionar e faz um tribunal. Então, ela pôde fazer algo, os trâmites dela, trâmites legais, jejum, oração, pano de saco, depois os trajes reais, e ela vai fazer, então, um tribunal. Especialidade de algumas irmãs aí, né? Tribunais. Então, o que o tribunal vai fazer? Ela vai chamar o adversário e vai chamar o juiz, o rei, aquele que pode julgar, frente a frente, sem temer. Ela vai ter certeza que ela vai ser julgada pela reta justiça, porque ela já está sofrendo o ataque da injustiça. Ela já está sofrendo o ataque daquilo que realmente está vindo para matar sem nenhum tipo de pertinência. Então, nós vamos entender que a Rainha Esther, ela faz essa leitura daquilo que está acontecendo e ela faz o quê, então? Ela convoca esse tribunal. E ela tem uma certeza absoluta que ela terá argumentos para mudar essa sentença. Ela vai ter uma tentativa muito forte, porque depois nós vamos ver mais para frente os argumentos dela. O que ela vai falando é muito forte para realmente o rei entender que estava estabelecido um tempo de injustiça. Então, o que nós temos que fazer na nossa vida? Se você quiser reverter decretos de morte contra a tua vida, você vai ter que entrar na presença do rei e apresentar que aquilo que você está passando é uma injustiça. Ah, mas eu realmente cometi isso. Mas se você cometeu algo e você já lançou em Cristo, a partir dali, você ser cobrado por aquilo é uma injustiça. Você está sendo cobrado duas vezes. Porque Jesus já pagou a tua dívida. Ah, mas eu pequei. Eu adulterei. Tá, mas você já se arrependeu de verdade, na profundidade que você pecou? Já. Então agora a cobrança desse adultério, ela é injusta, porque o seu Cristo já pagou essa dívida por você. Então não precisa viver mais num campo de morte. Porque as pessoas às vezes pedem perdão ao Senhor e não conseguem sair do lugar, mesmo Deus falando que lançou o pecado da pessoa no mar de esquecimento, porque a pessoa não se perdoou. Ela sempre se acha ela sempre se enxerga assim: não, eu mereço esse castigo, eu mereço ser alcançada por esse mal, porque eu fiz isso, porque eu adulterei, porque eu roubei, porque eu matei, porque eu fiz um monte de coisa. Mas se Deus, que é Deus, lançou o nosso pecado no mar do esquecimento, aí eu e você, nós vamos ser mais justos do que Deus e falando: não, isso aí eu vou ter que passar por isso, não tem como. Isso é injustiça. Se você se arrependeu de verdade do pecado que você cometeu, na profundidade que você pecou, Deus te perdoou e a tua conta está paga. E a partir daqui, qualquer manifestação do adversário para te cobrar daquilo é uma injustiça. E quando você, então, entende isso, você apresenta diante do rei que está sendo cobrada por uma dívida que ele pagou, ele vai tomar a frente do teu negócio. Aleluia. E aí ele vai reverter o quadro de morte em vida. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, aconteceu com Daniel, todos os quadros de injustiça. Todos os quadros que não tinha que matar ninguém, não tinha que morrer. Então Jesus se apresenta. Jesus entra naquela fornalha e fala com o fogo: stop. Carmeia. Dá uma segurada, porque agora tá chegando uns caras aí que não quero que queime. Porque Jesus manda em tudo. Aleluia. Nós temos aprendido que as coisas estão aí para que obedeçam à ordem do Senhor. A pastora estava falando lá, respaldando aquela vez o negócio da água, do dilúvio, que são exércitos que o Senhor tem. Então, o fogo também é um exército. E, naquele momento, que ordem que o fogo recebeu? Olha a grandeza do nosso Jesus. Imagina Jesus chegando para o fogo falando assim: você queima, mas não esses. Eu te fiz para queimar, mas aquele que eu permito que você queime, esses é injusto. Então, sobre a minha vida e sobre a tua vida, se tiver vindo um fogo injusto, o rei vai falar: essa você não queima, nessa você não toca. E nós vamos sair ilesos desse lugar, em nome de Jesus. Porque nós temos alguém a nosso favor, julgando a nossa causa e sentenciando o adversário, em nome de Jesus. Então, todo o quadro de morte que você tem que reverter, você vai se justificar em Deus, você vai lançar os seus pecados, você vai limpar o mundo espiritual primeiro, depois você vai entrar na presença do Senhor para provar
que isso é injusto e ele vai julgar o teu adversário em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que mais nós temos aqui? Pastora Fátima agora. Então, amados, shalom, shalom. Ontem, conversando com a pastora Joalene, e por coincidência, ela falou, Deus me revelou, ela está estudando para o Purim também, e ela falou, Deus me revelou algumas coisas, e eu gostei muito da revelação dela, eu falei, vou copiar tudinho, tudo bem? E ela falou, pode copiar. Então, aqui o que é meu, amados, aquilo que o pastor Alexandre falou, eu também lendo novamente, né, antes de começarmos, no versículo 2, quando o rei viu a rainha Esther, qual foi o momento que ela alcançou o favor? Não foi quando ele estendeu o cetro. Aos olhos dela foi quando ele estendeu o cetro de ouro para que ela tocasse e pudesse entrar ali para falar com o rei. Mas o momento que ela recebeu o favor já foi na hora que ele a viu. Olha a importância de estarmos revestidos de um ambiente espiritual, onde o favor de Deus não se pode negar. Deus não pode negar o favor dele para nós. Então, isso quer dizer que quando Deus não nos nega o favor, quando estamos revestidos com os trajes chamados Jesus Cristo, a justiça de Deus na terra. Amém? Cristo é tudo. Então, Cristo é o cetro de ouro que se estende, Cristo são as nossas vestes, ele é a nossa veste real, então Cristo se manifesta a nosso favor. Então, às vezes podemos querer entrar na presença de Deus aí com uma boa, ou um pouco de maquiagem, com uma roupa bonitinha, não vai ser isso que vai fazer a diferença. Então, quando o rei a viu, ela falou, tem uma atmosfera diferente nela, tem uma veste diferente nela, e eu vou me manifestar de acordo com isso que ela está carregando. Amém? Aí depois, o que a pastora Joalene falou, e eu gostei muito, foi que a rainha Esther, depois de se sentir, como que eu posso dizer, alinhada pelo seu pai, que vai bater com a palavra lá de Romanos 8, que fala, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Naquele momento que a rainha Esther fala, eu não posso entrar na presença do rei, e toda aquela argumentação de um posicionamento de quem não sabia quem era, que estava distraída da sua própria posição, quando o Mordecai vem e alinha, o que acontece com ela? Bom, agora eu tenho alguém que me guia, eu tenho alguém que é por mim, então eu vou continuar obedecendo. Meu pai nunca me deu uma ordem que não fosse relativa a coisas boas, coisas que me verdadeiramente iam trazer vida para mim. Então, aqui mais uma vez se manifesta uma paternidade pontual, e aí ela é guiada pelo Espírito de Deus e a identidade dela é reforçada. E ela chamou a atenção para que, nesse momento, ela passa a ser chamada de Rainha Esther. No capítulo 5, ao terceiro dia, Esther se aprontou, mas depois disso, o tempo todo ela é chamada de Rainha Esther. Então, precisamos ter essa identidade conquistada dentro de nós. Não podemos sair da nossa posição de rainha, ou de reis, ou de pessoas de governo diante do nosso Deus. Podemos manifestar filiação, podemos manifestar a adoração, mas há algo dentro de nós que não pode ser perdido. 3 características o Senhor nos deu como filhos. Ele nos deu a parte de sermos profetas, com o direito de ver na presença de Deus. Ele nos deu a parte de sermos sacerdotes, de nos apresentarmos levantando pessoas e depois sairmos abençoando pessoas como reis. Então, essas são características do filho que se manifesta como filho. Então, não perca mais essa identidade. Saiba sempre que há um revestimento de glória a nosso favor, chamado Jesus Cristo, que nos faz governantes em nome de Jesus. Amém? Então, essa parte, e depois, até metade do reino se dará. Ou seja, você está pronta, Rainha Esther, então eu te coloco para governar junto comigo. Não acima de mim, mas junto comigo. Tenha dependência de mim, vamos governar juntos. Eu gostei muito. E a palavra também que ela trouxe a respeito de que aqui no versículo 4, a Esther fez aquilo que o rei gostava. Veja que lá no capítulo 1, aparece o que o rei gostava. Ele gostava de dar banquetes. Então, Esther não chegou lá para fazer um pedido no seu próprio entendimento. Vou chegar e vou fazer um pedido. Não. A partir do momento que ela gastou tempo com Deus, o próprio Deus falou para ela, faça algo que ele goste. Envolva-o num ambiente onde verdadeiramente ele se sinta confortável, ele se sinta à vontade.
E aí, o que ela fez? Ela fez um banquete do vinho. Olha o nome do banquete, banquete do vinho. E a partir disso, esse homem entrou neste lugar e pôde ali desfrutar de um ambiente que já lhe era ali comum, um ambiente agradável para ele. O que nós podemos oferecer para o nosso Deus para que ele fique confortável conosco, para que ele se sinta em intimidade conosco? Ainda que seja um ambiente de tribunal, porque daqui a pouco vai entrar uma solenidade nessa manifestação aí que estamos lendo, ainda assim precisa ser um lugar onde ele se sinta à vontade. Então vamos pedir para Deus essa sabedoria, esse feeling aí, para que possamos entrar na sua presença e ele estar se sentindo muito bem conosco. Amém? Em nome de Jesus. Então foi isso que a pastora Joalene, eu coloquei algumas palavras minhas, mas o Bojo é isso daí, em nome de Jesus. Pronto, já clonei com eficácia. Amém? Agora, pastor Alexandre, capítulo 6. Nesse banquete do vinho, a gente entende assim, né? Esse rei gostava de um Beer Night, né? Mas eu entendo que o vinho é uma representação de alegria. Aleluia, Então, Jesus ele vai esperar que você faça um banquete da alegria. aleluia. Então, que chamava banquete do vinho. Então, Jesus está falando assim, você está com uma causa para ser resolvida? Você está com um problema muito sério? Você está com uma sentença de morte? Faça um banquete da alegria comigo. Aleluia. Venha apresentar a tua causa, mas venha fazendo isso com alegria. Não, já venha com uma expectativa de vida, porque nós vamos ter que crer nisso. Porque às vezes nós entramos na presença de Jesus, mas nós entramos com um banquete de derrota, um banquete de fracasso, um banquete de tristeza. Sim. Até fazemos um banquete. Mas eu creio que aqui o Senhor está esperando e nos ensinando a termos uma expectativa já real daquilo que vai acontecer. Já entre com uma fé irrestrita que você vai viver. Amém. Pastor, mas o que está na minha mão é um decreto de morte, mas você vai fazer um banquete da alegria, porque o teu Deus vai sentenciar o teu adversário. Aleluia. Não é o que está escrito, não é o que foi já decretado até por ele mesmo, porque já havia um decreto feito por esse próprio rei, mas ela tinha uma expectativa, eu vou fazer um banquete da alegria. E como rainha, eu vou crer que ele vai mudar esse negócio a nosso favor. Amém. Mas como vai acontecer isso? Nem imagino. Se você contar a sua história, me fala assim, pastor, mas como que vai mudar isso aqui? Me explica. Nem imagino. Porque, na verdade, a minha limitação não me deixa imaginar, a não ser que Deus me dê um entendimento. Mas eu só sei de uma coisa, se entrarmos na presença dele, ainda que com ambientes de destruição, de morte, de injustiça, de tudo que for de mal, fazendo um banquete da alegria, tendo fé para isso, ele vai reverter o nosso quadro. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Agora, no capítulo 6, o versículo 1 vai falar dos feitos memoráveis. Tem até uma palavra, depois eu vou colocar no grupo essa palavra dos feitos memoráveis. Quem não assistiu e quiser assistir, eu creio que é uma palavra bem apropriada para essa temporada aqui. Mas confiar nos feitos memoráveis. Está falando aqui, versículo 6, naquela noite o rei não pôde dormir e mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Então, nós temos que acreditar nos feitos memoráveis. O que são feitos memoráveis? Coisas que nós fizemos que realmente foi registrado diante do Senhor, porque eles precisavam ter uma memória, precisava ter um registro disso. É algo importante que nós fizemos na presença do Senhor e a favor do reino. Mas às vezes você olha e fala assim, pastor, eu fiz um monte de coisa e eu não vi resultado nenhum. Mas você está registrado, aquilo que você fez está registrado. E no tempo oportuno, isso será usado a teu favor. Para Mordecai, ele tinha denunciado essa trama de morte contra o rei, de Bigtan e Teres, e não tinha sido feito nada. Mas no dia certo, na noite certa, na hora certa, na hora que a morte se levantou contra ele, ele tinha um feito memorável de livramento de morte para ser usado sobre ele. Ele lançou o seu pão sobre as águas. Ele denunciou o quê? Uma morte, um assassinato. E ele foi livrado do quê? De morte. Tinha uma plantação exata na mão do Senhor para ser usado no momento certo para reverter um quadro que ia se levantar contra aquele homem. Então entenda que os nossos feitos memoráveis, eles estão diante do Senhor, bem guardados como um tesouro, para que no momento que se levantar
nós temos ali o antídoto na mão do Senhor e aquele veneno será extirpado. Amém, O Jesus. Senhor vai fazer com que que seja lembrado isso. Você não está esquecida. Aquilo que você está fazendo, de maneira nenhuma está esquecido. Pastor, eu tenho certeza que isso se perdeu no tempo. Você está enganado, irmão. Não se perdeu em lugar nenhum. Feitos memoráveis não são perdidos. Eles estão registrados e serão usados no momento exato. No momento vai ter um tempo marcado por Deus para ser usado os teus feitos memoráveis. Então, não perca a expectativa disso. Isso não está esquecido. Só tem um momento certo para ser usado. Descansa no teu Pai. Ele sabe a hora certinha de usar isso. Ai, pastor, mas eu já queria ter colhido aquilo em tal situação. Não sejamos ignorantes de querer colher algo que lá na frente vai nos fazer falta. Sim. Porque com certeza, de uma outra maneira, Deus te deu livramento naquilo que você achava que seria por aquela porta ou por aquela plantação. Mas agora vai chegar um momento que tem que ser, parecer que não valeu de nada. Porque às vezes a gente quer determinar a colheita. E deixa eu te ensinar uma coisa, a colheita você não determina. Você determina sim, você planta. E você vai colher. Então, beleza, a gente tem aprendido. O que você quer colher, você planta. Você quer colher feijão, planta feijão. Agora, o tempo, que maneira, aonde, aí vai ser com Deus mesmo. Então, espera no Senhor. Tem um monte de coisa que nós plantamos, irmãos, há 20 e poucos anos atrás, em ministérios que nós passamos. Cuidando com zelo, coisando, fazendo, acontecendo, e não aconteceu absolutamente nada. Naquela época. Mas nós estamos colhendo tudo agora, por causa dos feitos memoráveis. Aleluia. Eu limpava uma igreja de 10 por 50, com uns par de metros de altura, que não era baixo mesmo, que era um galpão da antiga Fepasa, Ferrovia, aqui no estado de São Paulo, e era chato o negócio. Eu limpava o lugar, tinha o altar e tinha o lugar que era de piso, onde ficava o púlpito. Eu limpava aquilo ajoelhado, passando pano, assim, não passava o pano por rodo, não. Cantinho por cantinho. Teia de aranha. Banheiro. Só tinha 13 para lavar. 2 vezes por semana. E naquele lugar não aconteceu nada. Ali eu aprendi muita coisa. O que não fazer e o que não fazer. Mas o que eu plantei ali foi tudo arrebentado pelos homens. Sabe quando você planta um negócio, você cultiva, você faz, e quando começa a nascer e dar alguns frutos, vem alguém que tem mais poder que você, mais autoridade que você, e fala, isso aqui não presta para nada, e chuta tudo, acaba com tudo, como você já passou na empresa que você trabalha, no seu casamento, na sua casa, em todos os lugares que nós passamos, as pessoas, elas desprezam o que nós estamos fazendo, elas chutam o que nós estamos fazendo, elas não dão valor para aquilo que nós estamos fazendo. Mas tudo isso está na presença do Senhor como um feito memorável. E nós estamos colhendo isso hoje. Hoje nós estamos colhendo exatamente o que nós fizemos naquele ministério, outros lugares que a gente passou, porque Deus ele não vai ficar devendo absolutamente nada para ninguém. Nada, 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 nada. Tudo que você plantou, literalmente tudo, você vai colher no tempo certo. Amém? Sim. Ter a ousadia de funcionar no corpo com denúncia do adversário, porque eles falaram, tá. Ela pegou esse negócio aqui, é muito importante porque ela teve uma ousadia tremenda. Ela colocou numa sala o adversário dela frente a frente. Quem queria matá-la e quem queria matar o seu povo, ela sentou a pouquíssimos metros dele, ou menos de 1 metro dele. Foi um banquete, uma coisa íntima. Só que ela tinha alguém do lado dela, né? Você não precisa ter medo do adversário, porque ele vai estar do teu lado. Não tenha medo de sentar na frente do adversário e denunciar as suas tramas contra a sua vida. Desde que você esteja com o rei do teu lado. Não vai fazer isso sozinha. Não vai fazer isso por sua conta e risco. Mas convide o rei para o banquete da alegria. E chame também o adversário. Coloque tudo no mesmo ambiente. Fique tudo ali. E faça o seu tribunal. E denuncie. Quando você abrir a boca, o rei vai entrar com providência sobre a tua vida, em nome de Jesus.
Então não precisa ter medo do adversário, porque você vai estar guardada pelo rei, pela presença do rei, em nome de Jesus. Amém? Versículos 6 a 8. A manifestação luciferiana ao nível máximo. O ser igual ao rei aqui começa a cair. Para ele houve a queda, e para Mordecai foi liberado. Um quer tocar na glória, o outro, por decisão de Deus, recebe a honra, na verdade, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Amã fez ali aquela forca, fez todo aquele tipo de manifestação, porque ele ficou irritado, perdão, irritado ali com Mordecai, e ele recebe, então, um conselho ali da sua família, da sua esposa, dos seus amigos, e ele faz essa forca e vai até diante do rei, para pedir para enforcar a Mordecai. E antes que ele abrisse a boca, o rei tinha perdido o sono, tinha pedido o livro dos feitos memoráveis, foi lido o que Mordecai fez e que não tinha sido feito nada para ele. E ele fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso de uma ideia. Ele estava sem inspiração. E ele pede a inspiração para o inimigo do Mordecai. Ele tinha um monte de gente para falar, o que a gente pode fazer para Mordecai, gente? Tinha os eunucos, tinha um monte de gente ali, ou ele mesmo tem uma ideia. Mas ele fala assim, eu vou pedir inspiração para o inimigo dele. Deus permite isso para levar o adversário no nível máximo de humilhação. Aleluia. E ele fala para Amã assim, o que se faria ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, achando que fosse ele, faz uma lista com aquilo que ele deseja. E eu chamo isso de uma manifestação luciferiana porque ele foi demasiadamente, para mim, afrontoso, porque ele estava falando com todas as letras, eu sou igual ao Senhor. Eu reino também. Falou, pega um cavalo real, que o Senhor, uma veste real que o Senhor usa, um cavalo real que o Senhor monta, a coroa. Eu sou o Senhor. O que Lúcifer falou para Deus? Estava falando para os anjos. Eu sou igual a ele, mas eu vou ser mais que ele. E esse espírito pegou a mão com toda a força. Assim, eu sou o Senhor. Eu sou até mais. Agora vão me puxar pelas ruas falando isso aqui. Então, uma manifestação totalmente luciferiana, satânica. Sim. E naquele momento ali, o rei olha e fala assim, cara, se você tivesse pedido isso para você, eu ia ficar bravo. Mas como esse cara me livrou da morte, como Mordecai era para eu estar morto, eu vou fazer isso. Eu vou dar essa honra para ele. Mas essa honra vai repousar no lugar certo. Amã não tinha condição de receber essa honra, mas Mordecai tinha. Aleluia. Saiba que essa honra que o adversário gerou, ela pôde repousar sobre a vida de Mordecai porque tinha um feito memorável, porque tinha uma história diante do rei. E ele fala, faça isso ao judeu Mordecai. Não omitas nada do que você disse. E aí, não tem o que fazer. Ah, mas o adversário não tem o que fazer. Não pode abrir a boca. Vai fazer isso e não omitas nada. Você pensa que a Amã estava conversando, igual nós muitas vezes conversamos com nossos filhos, com funcionários, com ovelhas, que aí começa aquele monte de argumentação, desobediência. Não, é porque eu podia fazer assim. Não tem esse negócio aí. Quando o rei abrir a boca e falar assim, ó, faça isso para o judeu Mordecai e não omitas nada, ponto final, vai rápido. O adversário vai ter que pôr o pé na estrada logo. Ele poderia falar assim, rei, pera um pouquinho, sabe o que eu vim fazer aqui? Não tem esse negócio. Você, mas aí o adversário não tem isso. Depois que o Senhor decretar sobre a tua vida o que vai acontecer com você, acabou. Ainda que seja o adversário, vai ter que fazer. Aleluia. E então Amã sai dali, eu nem quero imaginar, nem sentir o que ele pensou e o que ele sentiu. Deus me livre. Mas aquele homem saiu dali no pior estado que ele podia ficar. O Senhor quer deixar o nosso adversário no pior estado que ele possa ficar. O Senhor quer reverter esse quadro quando o adversário está se levantando contra a tua vida para te levar à morte, e essa morte já é inevitável. O Senhor vai dar vai virar um jogo de um jeito, vai dar um contragolpe de uma forma que ele vai sair e falar assim, como que eu não consegui pegar ela? Era hoje, estava tudo certo, a forca está pronta. Nós temos sido livrados muitas vezes dessa forma. E nós nem percebemos.
O adversário chega com tudo pronto e o Senhor se levanta e muda a sentença. Amém. E o adversário tem puxado os nossos cavalos muitas vezes e dizendo: isso é o que se faz à mulher a quem o rei deseja honrar, ao homem a quem o rei deseja honrar. Pode ter certeza que você já deu umas voltas de cavalo aí que você nem percebeu. Deus tem te honrado, irmão. Deus tem honrado as nossas vidas, eu tenho certeza disso. E ele vai sentenciar esse adversário para sempre. Amém. E a mãe então pega, faz tudo isso e puxa aquele cavalo e tendo que falar. Ele teve que tirar uma força para falar. Eu não sei de onde que ele tirou. O cara era forte. Porque você já pensou você puxando o cara que você tá com a forca dele pronta na sua casa e você tem que gritar. Não podia falar assim, não. Você faz o homem que é o rei. Isso é o que eu não posso gritar que usa um corte, senão eu ia gritar aqui. Tem que gritar. Isso é o que se faz ao homem que é o rei deseja honrar. E todo mundo olhando para a cara dele, exposto à vergonha pública. O Senhor vai expor os teus adversários à vergonha pública e aniquilar ele e acabar com ele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Versículo 13. Cuidado com as vozes dessa terra. Esse homem aqui, ele estava... Quando ele sai do primeiro banquete, ele chega em casa, fez o banquete, a rainha Esther só chamou a mim, e eu lá. O que a mulher dele falou? Ele falou assim, eu tenho uma coisa que está me aborrecendo. Eu não aguento mais ver a cara daquele judeu Mordecai. Assim, é fácil, faz uma forca aqui, ó, ela e os amigos, faz uma forca, enforca ele, você está arrebentando mesmo, você está dentro da casa do homem, você está com a mulher, você está com tudo. Tá fácil. Então faz a forca. Aí ele vai para lá, quando dá isso aqui, ele volta. Aí ela fala o quê? Se esse homem é judeu, no qual você já começou a cair diante dele, você vai morrer. Então, essas vozes, elas vão se movimentar. Nós não podemos entrar nessa atmosfera de Amã. Ficar atrás dessa movimentação do que está acontecendo no visível, do que está acontecendo na terra. Então, está dando certo porque está tendo banquete? Não, você vai voar. Está dando errado porque agora você vai morrer. Ela fez a leitura certa da segunda vez. Mas, na verdade, nós andamos muito nisso. Porque está dando certo, porque está dando errado, porque está dando errado eu perdi. Não, calma. Está dando errado por enquanto. Ou nem está dando errado. Está dando errado aos nossos olhos nos trâmites aqui dessa terra. Mas Deus está trabalhando nos bastidores para fazer com que a coisa seja revertida a nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastora Fátima de volta, em nome de Jesus Cristo. Então, agora do versículo do 1 ao 3, aqui, há memoriais e o rei não consegue dormir. Deus sabe tirar o sono dos homens para que decretos infernais sejam revogados. Então, a palavra de Deus diz que Deus não cochila, não dorme, não dormita. Então, ele pega um pouquinho daquilo que é dele e fala, você não vai dormir, não. Você vai ficar aqui comigo. Você vai ficar vigiando aqui, porque tem gente em risco. Então, eu preciso que você leia, eu preciso que você interceda, eu preciso que você faça alguma coisa. Que foi o que aconteceu com Daniel, o rei da época. O que ele fez? Ele se manifestou sem sono e ele foi clamar ao Deus. Ele não quis ficar no meio do ambiente de festa, nada disso. Ele mandou todo mundo embora e sozinho começou a interceder. No dia seguinte, ele chega para Daniel e fala, será que o Deus a quem você tem servido? Não é? Então, ele passou uma noite intercedendo. Então, esse homem aqui passou uma noite lendo, e os arquivos de Deus foram levantados diante dos próprios olhos dele. Amados, às vezes nós falamos, não, isso não tem respaldo bíblico, é algo voluntário do próprio rei. Precisamos ler os livros lá de Neemias, ver ele usando essas manifestações. No versículo 19 do capítulo 15, do capítulo 5, e depois no capítulo 13, no último versículo, ele diz assim, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. No 19 ele fala, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Então, é um homem que está trazendo os seus feitos diante do Senhor, não por soberba, mas por saber diante de Deus que haveria uma recompensa para ele, porque ele estava fluindo. O nome Neemias quer dizer consolador.
Paracleto. Então, ele está ali ajudando o povo de Deus. Então, é necessário que nós entendamos que Deus é justo e ele vai retribuir aquilo que fizermos debaixo da unção do Consolador, debaixo da unção do Ajudador. Amém? Em nome de Jesus. E aí, o que acontece? Quando falta o sono, olha o que acontece. A falta de sono traz justiça e juízo, que é a base do trono de Deus. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti. Então, Deus estava trabalhando agora com a verdade, do que estava nos bastidores, dos quais o rei não sabia. Ele havia sido iludido pelos encantamentos ali de Amã, dia após dia, mês após mês, lançando sortes, ele estava encantado. Mas diante do trono do Senhor, no tribunal foi feito. E a verdade, a denúncia, como o pastor Alexandre falou, foi exposta. A verdade chegou e a benignidade de Deus pôde se manifestar, porque ele é um Deus de justiça e de juízo. Então, precisamos tomar posse daquilo que são as características do nosso Deus. Não podemos pensar que vamos chegar lá diante de um Deus que faz vista grossa, diante de um Deus tolo, ou que não sabe o que está acontecendo. Deus não está encantado, como esse rei aqui da época o estava. O nosso Deus, quando chegamos para denunciar aquilo que está sendo feito, ele se levanta. Precisamos entender isso com o coração muito convicto da bondade, da justiça, do juízo, da benignidade de Deus a nosso favor. Amém? E a verdade, a qual ele fala que ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Ele vai procurar a verdade dos fatos para poder tirar todo o poder da injustiça. Amém? Aí depois, enquanto o pastor estava falando, eu comecei a rir e eu me lembrei do Salmo 2, onde diz, ele se ri dos seus adversários. Salmo 2, versículo 4. Deus, ele vai rir dos adversários. Então, como o pastor Alexandre falou, não sei como imaginar, nem quero imaginar como estava Amã em aperto nessa hora, como Amã estava totalmente vendido, passando por humilhação. Eu me lembrei de Cristo falando lá em Filipenses, capítulo 2, e Satanás foi exposto à ignomínia, à vergonha, que Deus fez com que ele passasse arrancando as suas patentes ali, dos seus exércitos, humilhando publicamente, como fala ali em Colossenses capítulo 2. Nós precisamos entender que Deus tem essa satisfação, sim, amados. Ele quer humilhar os nossos adversários. Não estou falando de pessoas, estou falando de regência, estou falando de coisas que o adversário, estruturas que ele monta para nos guardar, as armadilhas que ele põe para que caiamos, o Senhor, ele tem prazer em destruir. E ele se ri, sim, dos adversários dele. Então, precisamos tomar posse das características de Deus a nosso favor. Não nos colocarmos por vítima. Ai, coitadinho de mim, eu não posso nada, eu não tenho nada. Não, você tem vestes reais, você tem um trono, um trono a teu favor, um cetro estendido, você tem o nome de Jesus, você tem a impartição do Consolador dentro do teu coração, o ajudador está com você, está comigo. Então, não podemos fazer de conta que não temos recursos diante do adversário do nosso Deus. Aí depois, o inimigo foi ludibriado pelo seu próprio ego. Então, o que ele queria? Ele queria exaltação, como a irmã Geni colocou. O banquete, o que aconteceu? O banquete, ele colocou, sou convidado de honra, até a rainha Esther. Então, ele estava insuflado no seu ego. Ele estava cheio de ego, ele não conseguia ver um palmo diante do nariz, não é? E aí, Deus vem, e como está escrito aqui em negrito, na Bíblia, ele é forçado a honrar Mordecai, como foi forçado pelo nosso Cristo a andar nas ruas, nos lugares celestiais, onde Deus estava falando para ele, você vê, você tentou se exaltar, eu coloco a humilhação, porque não há ninguém maior, nem semelhante a mim. Amém? Em nome de Jesus. Aí vemos lá, no versículo 10, no versículo 14 e no capítulo 5. Observe que conforme a Esther vai se posicionando e falando daquilo que era necessário, há uma pressa no rei para executar aquilo que a rainha está falando. Precisamos entender aqui que está escrito, Deus dá velocidade ao tempo para que o adversário caia. Ele começa a agilizar o tempo. Quando Esther falou, quero um banquete, o Senhor falou, vai lá avisar a Amã rapidamente. Quando Esther falou, executa aquilo que o adversário precisa receber para que ele caia para sempre.
Então, Deus ele começa a remir o tempo, a agilizar o tempo a nosso favor. Precisamos entender que há uma eternidade de Deus a nosso favor. E esse tempo cronológico, ele tem que submeter à eternidade de Deus. Então, às vezes você fala, nossa, mas eu perdi tanto tempo, tanta coisa me foi roubada. Mas Deus pode remir o nosso tempo quando nos apresentamos diante de Deus com as armas certas, com o argumento certo, denunciando o quanto fomos roubados, ou amedrontados, intimidados, ou sentenciados. O nosso Deus vai colocar as coisas em ordem e falar para nós, não, eu vou remir o tempo. Pressa, pressa, em nome de Jesus. Amém? Agora, pastor Alexandre, no capítulo 7. Aleluia, graças a Deus. No 7, no versículo 3, ela vai começar a conversar com o rei, e ela fala o quê? A minha vida e a vida do meu povo. Então, até ali, ela não tinha se revelado, ela não tinha falado que ela era judia. Mas naquele momento, quando ela precisava interceder, ela perde, então, esse medo e chegou a hora. Mordecai falou para ela, não revele de que povo você é. Mas vai chegar um momento, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso. Sim. E esse momento chegou. Aleluia. Mas só que por que ele falou lá no começo não fazer? Porque ela não estava preparada para aquilo e ela estava exposta no mundo espiritual. Sim. Só que no momento que ela está revelando agora quem ela já está posicionada como filha, ela já está posicionada como rainha, e ela então pode falar, agora eu sou de tal lugar, Amém. e eu represento um povo. Quando você se posiciona como filha, quando você se posiciona no teu chamado, você automaticamente vai poder apresentar um povo. Uhum. É assim que vai funcionar. Nós vamos ser sarados, nós vamos ser alinhados, nós vamos entrar num lugar em Deus, porque nós temos um povo para apresentar. Aleluia. Talvez o meu povo seja, sei quantas pessoas, o seu povo, a tua casa, uma nação, eu não sei o que Deus vai fazer na nossa vida, mas todos nós temos um povo. E para apresentarmos esse povo, para termos essa ousadia de chegarmos a esse ponto, nós vamos ter que nos curar primeiro. Você vai ter que se curar primeiro. Então, a rainha Esther, depois de curada, depois de alinhada, depois de assumir as identidades de quem ela era em Deus, ela pôde tranquilamente falar para o rei. Então, aqui tem a minha vida, eu vim aqui para defender a minha vida e a vida do meu povo. Ela assume uma identidade e um povo, alinhada como filha, como rainha. Aí ela pode ter um povo e apresentar esse povo diante do rei. Amém? No versículo 4, ela fala assim, fomos vendidos. Se fôssemos apenas servos, não te incomodaríamos, mas para a morte, a situação exige um apelo à Suprema Corte. Mas nesse ponto que chegamos, só o Senhor para resolver. O que ela está fazendo aqui? Ela faz uma separação. Ela fala assim, ó, nós somos entregues à morte, injustamente. E eu e o meu povo. Se fôssemos entregues a servos, eu nem ia te incomodar, porque não seria um assunto digno de eu incomodar o rei. Mas só que no ponto que nós somos entregues à morte, eu precisava te incomodar. E eu também quero falar, não só te incomodar, mas declarar que só o Senhor pode mudar isso. Então nós vamos ter que entrar na presença do Senhor, falando, Senhor, eu estou aqui não só porque eu vim te incomodar, mas porque eu creio que só o Senhor pode fazer isso. Aleluia. Não tem saída para mim. Então, existem coisas na nossa vida que nós vamos entender que são lutas diárias que nós podemos já em Cristo, dentro daquilo que nós já temos de revelação, de entendimento, nós vamos administrando. Sim. Vamos tocando o barco. Tudo em Deus, obviamente. Mas existem pontos máximos, chegamos em lugares tão cruciais de ataque, que nós vamos ter que fazer realmente uma petição, uma reunião e falar com o rei, ó, o negócio tá assim. O negócio chegou num ponto onde não tem mais o para onde ir. Então nós precisamos conversar. Agora eu estou na tua presença porque tem uma razão para tal. Aleluia. Amém? No versículo 5, o rei vai perguntar para ele: quem é esse e onde está? Para ela. Para ela: quem é esse e onde está? O adversário na frente dela. E ela fala assim: esse é o mal, Amã. Eu amo esse mal. Quando ela fala, eu vejo essa rainha tão delicada, tão meiga ali na presença do rei, e aquele adversário, né, tão confortável. Meu Deus.
Às vezes o adversário está confortável na tua vida e na minha vida, achando que não vai acontecer nada, que ele vai triunfar, que ele vai acabar com tudo, que ele vai destruir tudo. Ele está tranquilo. E está chegando o momento agora de nós o denunciarmos Sim, diante do Senhor. Meu adversário é esse aqui. Às vezes o adversário pensa que a mãe estava pensando assim, essa Esther, ela me admira tanto que ela me chamou por esse banquete. Eu achei graça diante dos olhos dela também. E mal sabia ele que Deus tinha colocado uma inimiga dele lá dentro. O povo que ele se levanta para ir contra tinha uma representante do lado do rei. Estrategicamente, tinha alguém ali. Nunca, jamais, em tempo algum, esse homem imaginou que ela fosse denunciá-lo naquele momento. Poderia dar milhares de opções de pensamento. O que você acha que a rainha Esther vai fazer hoje no banquete? Ele ia falar que ela queria dar presente, queria um monte de coisa. Mas, exatamente, mas naquele momento, ela fala esse mal à mãe. Aleluia. E naquele momento ali, acaba a história, porque, na verdade, o adversário é totalmente desmascarado no lugar certo. Nós temos que entender que o Senhor vai nos levar a um ambiente onde o adversário vai ser desmascarado no lugar certo, para a eliminação dele. O Senhor está encurralando o adversário, levando para um ambiente de morte. Aleluia. Não queira executar juízo no lugar errado. Não queira executar juízo fora da jurisdição. Tem uma jurisdição certa para o juízo ser executado. O adversário estava sentado dentro da sala do rei. Já tinha autoridade do rei, tinha todos os seguranças, tudo que estava ali, tudo que aquela mulher precisava estava preparado. Deus tem um ambiente preparado para mim e para você, que tudo que nós precisarmos quando nós denunciarmos o adversário estará à nossa disposição. Então ela fala, é esse mal Amã. E o rei sai e ele vai para cima dela para tentar argumentar alguma coisa, para ver se ela muda de ideia, para ver se ela revoga aquilo, para ver se ela faz alguma coisa, porque está falando assim, vendo ele que o rei já estava determinado contra ele. Então ele conhecia bem o rei. Sim. Cara, eu vou morrer. E no que o rei volta, ele olha e fala assim, tipo, abusaria ele, a minha rainha, na minha presença? E aí ele já é encapuzado na hora. Aleluia. E acaba a história ali naquele momento daquele ato. Então nós temos que entender que nesse ambiente nós vamos estar tão guardados que se o adversário tentar qualquer tipo de movimentação, o Senhor Jesus vai olhar e falar assim, na minha presença você vai tentar tocar a minha filha? E acabou. E aí se levanta depois então o versículo 5 e 6 para falar assim, o adversário, essa é uma a parte de retaliação. Então, o que eu queria falar aqui? A gente tem ouvido muita gente falar retaliação, 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 e nós temos aprendido também, a pastora Neuza Ivan trouxe alguma coisa, que a retaliação ela precisa de brecha. Nós temos ataques, guerras dentro do ambiente que nós estamos vivendo, mas retaliação especificamente, ela precisa de brecha. Então, nós precisamos entender que essa mulher aqui, a parte da retaliação, posicionado e encaixado sem brecha. Denuncie porque tem alguém perto para te guardar. Então, o que aconteceu? A rainha Esther ela estava preparada para fazer aquela denúncia. Então, ela não precisava ter medo da retaliação. Ela estava fazendo a denúncia e atacando o adversário no lugar certo. Ela estava protegida. O que não precisamos fazer? Pastor, mas como eu não vou ser retalhado, então, quando eu ataco o adversário? Fazendo isso na jurisdição e no lugar certo. Não tem retaliação, porque você já está na presença do rei. O rei já está te guardando. Se o adversário tentar se levantar para alguma coisa, ele vai ser eliminado. Aleluia. Então, não tem retaliação. Então, você precisa absorver isso e ter fé nisso. Bom, eu estou posicionado em Cristo, vou atacar o adversário. E quando ele se levantar, o meu Deus vai eliminá-lo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 9 e 10. Assistido por aqueles que também leem os planos do adversário. Ele sabia da forca, trazendo o destino final. Então, aqui no final da história, depois que ele já está encapuzado, se levanta ali um eunuco, Arbone, fala assim, ele fez uma forca.
Eu achei isso aqui tremendo. O cara sabia da forca que Amã tinha feito para Mordecai. E ele já fala para o rei assim: rei, ele já está encapuzado mesmo? Ele já mexeu com a rainha? Ele já está. Eu sei que ele vai morrer. Tem uma sugestão. Ele fez uma forca. Sabe para matar quem? Aquele que denunciou contra o Senhor, aquele que denunciou que iam matar o Senhor. Pouco argumento para acabar com a vida de Amã. Olha que coisa linda. A rainha de boca fechada, não precisou fazer mais nada. Ela só estava assistindo o espetáculo. Você vai denunciar e assistir o espetáculo, porque depois todo o resto, o próprio ambiente vai trazer para você. Ela denunciou e dali para frente ela não faz mais nada. É esse mal Amã. Acabou. Dali para frente ele mesmo se enrola, o rei já dá a sentença dele ali, e depois um eunuco, que é o que está guardando, que tem que guardar a rainha, ele fala: eu tenho um plano para isso daí. Tem uma forca e tem alguém, e a forca era para matar o teu amigo. A forca era para matar quem denunciou um ataque que o rei ia sofrer. Então fica tranquila, porque Deus tem uma estratégia, tem uma saída, tem eunucos nos guardando para denunciar exatamente o plano do adversário e o adversário será morto aonde planejou nos matar. Esse é a nossa festa do Purim. O nosso adversário vai morrer no nosso lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui, amados, no versículo 2, capítulo 7, a terceira vez que Deus a está legitimando como rainha. Até metade do reino te darei. Ou seja, governe comigo. Entende? Para onde o Senhor está nos levando, governe comigo. Venha comigo, assente-se aqui no meu trono, junto comigo. Eu estou te dando autoridade, estou te dando poder. Aprenda a mexer com esse poder, a lidar com esse poder. Aprenda a usar esse poder. Não fique omissa, não fique passiva, não fique absurdada com aquilo que o adversário tem procurado fazer contra você e contra o teu povo. Faça alguma coisa. Revista-se daquilo que é meu e faça algo, porque eu estou te liberando para o governo. Então, é a terceira vez. Então, Deus legitima e confirma a posição de Esther. Aí depois, no versículo 3, 4, 6 a 8, também. A coragem, o pastor Alexandre já falou algo sobre isso, a coragem de, face a face com o adversário, denunciá-lo. Não importa mais o tamanho dele, denuncie. E observe que Esther fala apenas com o rei. Ela não se levanta para falar com o adversário. Ela fala apenas com o rei. Ela faz a denúncia para o rei. Ela só aponta para o Amã, esse feio e mau Amã. Como o pastor falou, toda cheia de charme, não é? Cheia de delicadeza, mas de autoridade. Havia uma autoridade na voz dela. Ela fala: ele está contra mim e contra o meu povo, que não fizemos nada. Então, nós precisamos aprender a argumentar diante de Deus. E onde vai estar isso? Na verdade. Argumente sempre com o Senhor de acordo com a verdade. Então, quando falamos de tribunais, às vezes falamos assim: mas eu vou entrar num tribunal, e se houver injustiça em mim? Se houver injustiça em você e em mim, antes de executar o tribunal, vá para a oração e o jejum. Vá para a presença de Deus e limpe-se daquilo que seja a injustiça que nós cometemos diante do Senhor. Para isso, ao sangue de Jesus e ao lavar da palavra de Deus. Revista-se daquele que é justo e entre na presença de Deus e fale: Senhor, eu já me consertei contigo, mas é esse feio e mau Amã que não para de me perseguir. Ele vem ao meu encalço, ele me rastreia, ele me fareja, ele me caça, ele não dá sossego para minha casa. No meu geracional há um espírito de loucura. No meu geracional há um espírito de perversidade sexual. Eu estou vendo se levantar contra mim algo, Senhor, agora para tocar as minhas finanças. E o que vamos fazer? Nós vamos nos apresentar diante de Deus com as nossas vestes reais, com o coração purificado da má consciência pela água da palavra, lavado pela água da palavra, e vamos nos apresentar revestidos de Cristo e falar: é esse feio e mau Amã que está me perseguindo. Essa é a nossa única palavra para ele, porque Deus, como o pastor Alexandre falou, vai cuidar de todo o resto. Inclusive, se tivermos que expulsar, se tivermos que quebrar o ambiente, todas as outras coisas. Para cada momento, haverá uma manifestação da glória de Deus a nosso favor. E nesse momento aqui, o próprio Deus já executou juízo. E é exatamente o que ele vai fazer. Porque aí, quando nos levantamos para falar: olha, faz ele cair na cova, o juízo já está determinado.
Se nós nos levantarmos como esse Arbona aqui, para falar, tem uma forca para ele, é simplesmente a manifestação de nós, como eunucos do rei, executando algo a favor de que o império de Deus, aliás, o reino de Deus cresça e se fortaleça e avance na terra, eliminando aqueles que querem nos destruir. Precisamos saber a nossa posição. E esse livro, esse PUR, que nós estamos estudando aqui, esse lançar sortes, precisa ser revertido a nosso favor. E isso Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós não estamos aqui lançando encantamentos contra o rei. Nós estamos lançando a verdade. Nós não estamos aqui para seduzir o rei. Nós falamos de vestes reais, falamos de uma mulher bem apresentável diante de Deus, mas tudo isso nos remete a Cristo e a manifestação de ser justificador do pecado que havia em nós. É disso que estamos falando. Não estamos falando de poder de sedução, como se fôssemos alguma Jezabel para tentar seduzir alguma coisa. Não, nós estamos falando de realidades espirituais com as quais nós podemos nos revestir e nos apresentarmos com a dignidade que só há em Cristo para que Deus execute juízo a nosso favor. Porque aquilo que nós podemos fazer das nossas próprias mãos são trapos de imundícia e cheiram mal, como panos de menstruação, como panos de um provável aborto que aconteceu na nossa vida. Então está cheio de morte. Mas o Senhor está falando, se você se reveste das vestes reais, chamada Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu tenho condições de executar juízo. Agora, faça a tua parte, denuncie. Não tenha medo, denuncie. Aí depois, colocamos aqui, eu fui colocando o crescimento de Esther. Ela se manifestou como filha, porque foi alinhada pelo pai. Depois que ela assumiu a filiação, ela se tornou rainha. Depois de rainha, ela entrou na presença de Deus através da justiça, o cetro de ouro, a glória de Cristo revestido-a, em nome de Jesus. Metade do reino, ou seja, o rei autorizou, fala, agora você é a rainha, então executa. Ela dá um banquete, que é uma estratégia de alegria, como o pastor Alexandre falou. Ela coloca o adversário no mesmo ambiente. Ela não teme mais o adversário. Antes ela falou assim, o que eu posso fazer? O rei não me chama. Ela estava desalinhada com aquilo que era o posicionamento dela. Agora ela tem uma ousadia tão tremenda que ela fala, para cima de mim aqui, ó. Vem aqui perto de mim. E face a face, ela faz aquilo que precisava ser feito. Ela não teme mais, porque algo girou dentro dela. Algo mudou dentro dela. Eu estou revestida de uma autoridade. O rei já falou 3 vezes. Aqui, ó, ele está, como que eu posso dizer? Falando para ela, não temas, não temas, não temas. Porque eu estou te dando o governo. Aí ela tem essa ousadia. Então, Deus está falando para você. Saiba quem você é. Não temas, denuncia. Fale. Não permita que o adversário te intimide, te encurrale. Ele é que está sendo encurralado, como o pastor Alexandre já falou. Aí depois, coloca o adversário no mesmo ambiente, ela se fia numa aliança superior. Eu sou rainha, eu tenho um rei, eu sou rainha. Uma aliança superior está estabelecida entre nós. O rei não tinha aliança com Amã, ele era simplesmente comandante do exército. Deus, o nosso Deus, ele não tem aliança com Satanás. Satanás é incircunciso. E pode ele chegar com a pompa que lhe for devida. Deus vai saber discernir agora quem ele é e o que ele está fazendo contra a noiva do Cordeiro. Então, aqui, amados, ela coloca a aliança superior para funcionar. E muitos de nós não temos colocado a aliança superior que temos em Cristo para funcionar. Não temos usado os recursos dessa aliança, que são poderosíssimos, para que funcionem a nosso favor. Mas que hoje sejam destravados aqui, neste lugar, através dessa palavra profética, recursos para a sua vida, para as nossas vidas, que nós tomemos posse daquilo que a aliança superior tem para nos oferecer, um sangue, um nome, uma carta em branco para nós escrevermos as verdades de Deus, que hoje eu e você saiamos daqui revestidos dos ornamentos de rainha e de reis, para governarmos junto com o rei maior, que ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é rei das nossas vidas, ele é Senhor das nossas vidas. Nós somos senhores, nós somos os reis, os quais Deus nos chamou para governar na terra. E é isso que ele está esperando que nós manifestemos governo, através de ver o que ele faz, através de apresentarmos as nossas mãos e o sacrifício da tarde como sacerdote, e depois nos levantarmos para executar juízo contra os nossos adversários, seja em que área for. Apontarmos o dele para ele e falar, é esse maligno, feio e mau, Amã. Amém? Aí depois, aqui eu coloquei mais. Entre na aliança superior, quer ser rainha e rei, no caso, ali, no mesmo ambiente, na mesma potência, na mesma patente, denuncie e descanse no divã. Olha que coisa tremenda. Ela denunciou e foi sentar.
Foi descansar no divã. E se nós olharmos o que é um divã? É um lugar onde há um comodismo, há um certo glamour nesse lugar. Descanse naquilo que Deus tem oferecido para você, que é o nome e o poder dele. Em nome de Jesus. Aí depois, porque o próprio adversário se colocará em posição de risco final. O próprio adversário. Ele mesmo, por causa do egocentrismo dele, do egoísmo dele ser jactancioso, ele mesmo vai se colocar em posição de risco para que Deus execute o juízo final. E aí, o que aconteceu? Quando o rei entra e fala, o quê? Essa situação, na minha presença, diante dos meus olhos? Agora! Aí alguém já o encapuza e o cavalgador de jumentos, aquele que cavalga em cima da paciência, que é o que quer dizer o nome Arbona. Ele cavalga. Olha lá, o pai. Às vezes, amado, amada, faz tanto tempo que nós estamos debaixo de determinada escravidão e com paciência e perseverança temos andado diante do nosso Deus, falando, quando será o juízo contra isso? Quando será o juízo contra o meu cativeiro e a minha vergonha? Quando será o juízo quando essa ameaça vem contra mim? Eu me intimido, tenho medo. Quando será? Mas o Senhor vai levantar alguém que cavalga em cima da paciência, da longanimidade, na resiliência, naquilo que a irmã Angeni pregou, na estabilidade. No momento certo, ele vai denunciar e vai falar, tem cova. Tem cova, não tem forca. Tem forca. E é isso que Deus vai fazer a nosso favor, em nome de Jesus. Arbona está do nosso lado. O cavalgador da paciência, da persistência, da estabilidade, da perseverança está do nosso lado. E ele vai executar aquilo que é necessário para exterminar. A sugestão virá. Ele mesmo vai falar para o Senhor, olha, aquele que te defendeu, que o Senhor mandou honrar, esse homem queria matá-lo, tem até uma forca para ele, ninguém te contou, né? Que tinha uma forca, esse Amã aí, não contou que tem uma forca, mas eu vou te contar agora, meu rei, onde tem um lugar para o Senhor executar juízo contra esse mau Amã? É a forca que ele mesmo produziu para Mordecai. E aí, amado, o fim se estabelece. Aí o juízo se estabelece. Aí, como foi falado aqui, o decreto de morte, que era contrário a nós, Deus está executando e picando. Depois haverá ainda guerra, confrontos, lutas, haverá ainda. Mas aqui já está, como na época de Arão e Moisés, quando jogaram aquela serpente ali diante de Faraó e os seus mágicos e encantadores, e as outras serpentes foram geradas ali, e a serpente de Moisés e de Arão, ela foi e engoliu as outras serpentes. Aqui, a autoridade de Amã tinha sido colocada por terra. Teremos guerra ainda, teremos que fazer decretos, teremos que nos posicionar, mas a autoridade de Amã tinha sido agora destituída, em nome de Jesus, como Cristo na cruz do Calvário, destituiu a autoridade do pecado. O salário do pecado é a morte, com a qual Satanás nos aprisionava, porque diz a palavra de Deus, e todos quanto tinham o medo da morte, estavam escravizados por esse medo, estavam escravizados pelo diabo por causa dessa manifestação de juízo, que é o salário do pecado, que é a morte. Jesus foi tragada, foi a morte pela vitória. E é isso que Deus quer que nós façamos. Execute juízo em todo lugar de morte, em todo decreto de morte. Aquilo que alimenta Hades e o seu trono pervertido de morte, de desassossego, de fracasso, de perturbação. Em nome de Jesus, execute juízo. Porque eu me levantei. Tragada foi a morte pela vitória na cruz. Tragada foi a morte pela minha ressurreição. Eu estou vivo. Eis que eu estou vivo. Eis que estive morto. Mas revivi. E eu trago comigo a chave do inferno e da morte. E eu estou dando a vocês, como igreja, se posicionam, sejam reis, sejam rainhas, manifestem a minha glória. É isso que Deus está colocando sobre nós, como ministério, como pastores, como líderes, e nossas vidas, a tua vida. Em nome de Jesus, sobre a tua casa, manifeste glória, manifeste poder de reino. Deixe de andar envergonhado, você serve um Deus potente. Deixe de andar como vítima, você não é vítima, você é protagonista da sua própria história. É isso que Deus quer, para que a glória seja dele, para que a honra, o louvor, a majestade e o domínio seja dele. E ele fala lá, existe alguém ali naquele lugar que me ama e está colocando o meu nome para funcionar. Eles não são incrédulos. Ah, irmã, sabe o que é, pastora? Está falando de reset, está falando de que as ondas ARP, está falando de tanta coisa que o Satanás vai fazer.
mas já foi pregado nesse ministério que nós estamos no ano 24, e é o governo, o trono perfeito do nosso Deus, 24 anciãos, e ali aqueles que são os patriarcas e aqueles que são os apóstolos estão diante do nosso Deus. O governo é perfeito, duplamente governando. O nosso Deus está. Então, ainda que 2024 esteja marcado por profecias catastróficas, o governo continua na mão do nosso Deus, o controle continua na mão do nosso Deus, e nós, como igreja, não podemos temer. Nós temos que nos levantar. Até a metade do reino eu vou te dar. 3 vezes estou falando isso. Se uma vez, 2 vezes o Senhor fala, pela duplicidade da palavra, você estabelece todo o testemunho, eu estou falando para vocês, eu estou falando 3 vezes. E eu estou colocando firmeza na vida de vocês, para que vocês se estabeleçam como rainhas, reis na minha presença, porque eu sou o Senhor. Sim. 24 anciãos entregam a coroa ao rei Jesus. Depois entregamos o governo ao Senhor, mas executemos o governo. Depois apresentemos a glória na presença dos pés de Jesus, falando para ele, tudo foi o Senhor que fez, está aqui, tudo quanto conquistamos, porque foi o Senhor que fez. Mas nós vamos conquistar sim, porque acreditamos no que tu fizeste na cruz. Sabe, queridos, tem um hino do Jason Lee Jones, ele fala o seguinte, que o Cordeiro receba o prêmio pelo seu sofrimento. Que o Cordeiro receba o prêmio pelo seu sofrimento. E quem é o prêmio? Somos nós. Precisamos entender isso. Somos nós, na nossa manifestação de fé naquilo que ele fez a nosso favor. Amém? Então é isso que eu queria falar em nome de Jesus. Aleluia. Essa parte de chamar o adversário, eu creio assim que toma cuidado com isso para você não se empolgar. Mas eu creio que existem pessoas aqui, ou que vão assistir depois, que está precisando fazer essa etapa. Você já tem intimidade, você já tem relacionamento, você já está na presença do rei, e agora é hora de chamar o adversário junto. Está chegando a hora, chegou a hora, já está na hora de fazer esse tribunal. Porque ela poderia ter conversado só com o rei, ela poderia ter feito a denúncia e o rei tomaria as providências. Mas ela precisava ter a ousadia, aquilo agradou, eu creio, que o coração do rei, porque ela teve uma ousadia de colocar o adversário frente a frente. Então, eu creio que algumas pessoas aqui estão precisando fazer isso. Ultrapassar já o ponto dessa intimidade. Pastor, mas eu já tenho intimidade, já estou na presença de Jesus, Deus já fala comigo e tal, então agora é hora de você chamar, fazer o tribunal. Amém. Chamar o adversário e executar juízo contra ele, fazer a denúncia. E se Deus te levar a isso, pelo amor de Deus, se Deus te levar a isso, se você tiver certeza disso, e você precisar de uns eunucos para te ajudar nessa peleja, nós estamos à disposição, você nos procure. Amém? E nós estaremos ajudando você nesse dia, se você achar necessário. Mas, por favor, sem empolgação, sem emoção, sem carnalidade, porque é uma coisa muito séria. Então, se você entender que você está nesse patamar e você precisa romper para denunciar o adversário, marcar mesmo esse negócio, e você precisar de ajuda, você nos procure e nós vamos fazer isso daí, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu queria falar um pouquinho nesse final, eu queria falar a respeito de ferida. Nós temos aprendido que a ferida fala, ferida ouve, ferida anda. A ferida ela tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. Então, às vezes nós temos tanta coisa já da parte de Deus que nós podemos manifestar a respeito de uma pessoa, de uma situação, ou de um lugar, ou de alguma coisa, mas a ferida fala primeiro. Sim. Então, qual é a receita do sucesso nessa área? Ser curado da ferida. Eu tive uma experiência que eu conto às vezes, quando eu tinha um comércio aqui, eu atendi por muito tempo um amigo meu, um pastor, e teve um dia que ele chegou para comprar carne, e eu fui atendê-lo no balcão do açougue, ele falou assim, deixa que o Elias corta a carne para mim, que você não sabe cortar. Não. E a gente brincava muito, a gente brinca. Ele é uma pessoa que tem liberdade comigo, só que aquilo me feriu, mas eu não percebi. Eu chamei o Elias atendeu ele e tal, beleza, acabou. Passado um tempo, ele veio de novo no mercado, o Elias estava almoçando.
Aí ele chegou, Padre Senhor, corta um bife para mim. Eu falei, espera o Elias chegar, o Elias está almoçando. A hora que ele vier, ele corta. Eu não sei cortar carne. Ele deu risada, porque a gente brincava muito. Eu fui, cortei a carne dele, atendi ele normal. Só que eu percebi dentro de mim que aquela resposta, que aquilo que eu falei, falou antes de mim. E eu fui orar. Falei, Senhor, o que que aconteceu? Se não foi você que falou, foi a ferida. Aquela ferida lá, aquilo que ele te falou te feriu. Você deu a resposta de acordo com aquilo lá, antes de você pensar o que falar. E aí eu comecei a temer muito as feridas. Então nós precisamos nos curar, porque feridas falam. Feridas ouvem. Às vezes a pessoa te fala uma coisa e não tem nada a ver com aquilo que você está entendendo. Mas por quê? Não é você que está ouvindo, é a tua ferida que está ouvindo. Então a pessoa está falando alguma coisa para você, é um outro ambiente. E aí, às vezes, acontece que a pessoa fala assim, não, mas você está falando, não, mas eu não estou falando isso. Porque quem está ouvindo? A pessoa não está pura mais. A ferida dela está ouvindo. A tua ferida está ouvindo. Então, exatamente. Então, você e eu precisamos nos curar, porque nós vamos dar resposta, nós temos aprendido também, de acordo com a ferida que passamos. Então, no tempo que eu fui ferido ali com ele, falando, ou ele, você não sabe cortar carne, foi a mesma resposta que eu dei. Mas só que existem feridas mais profundas. Sim. E coisas mais graves. Ali se estabeleceu um ensino para mim a respeito da ferida dentro de um ambiente praticamente assim que não teve muita consequência. Foi uma bênção eu ter aprendido aquilo ali. Mas tem coisa que tem consequência mais profunda. Então, se você quiser, fala assim, pastor, mas eu amo essa pessoa, eu amo isso, eu quero fazer aquilo, mas eu não consigo fluir nisso. Por quê? Porque a ferida está falando antes de você. Eu sinto que a pessoa ela quer ser agradável comigo, tal, mas não vai, porque a ferida está fazendo ela ouvir antes. Você está ouvindo pela ferida. Então, entre num ambiente de cura. Amém. E saia das regências da ferida. Para você não ouvir, não falar, não andar, não pensar, não se movimentar pela ferida. Para você voltar a ser só você. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria complementar aqui, né, essa parte a respeito disso, exatamente o que o pastor falou no final, para que seja só você. Por quê? Porque a ferida, ela traz uma alma dupla. Lá em Tiago está escrito isso. Então, ele fala do ânimo dobre. E ânimo quer dizer alma. E dobre quer dizer dobrada, dupla, bipolar, esquizofrênica. Então, é exatamente isso. Existem feridas que se tornam tão profundas dentro de nós que ela se torna uma alma de tribulação. Isso o apóstolo José trouxe de ensino já. Então, uma alma de tribulação, ou seja, uma personalidade se levanta dentro de nós. Então, nós precisamos aprender a combater essa alma dobrada, que não tem nada a ver com a gente. Ela nasceu num lugar de morte, num lugar de machucadura. E ela precisa ser levada a juízo diante de Deus. Amém? Eu queria trazer essa parte, em nome de Jesus. Amém? Bom, então nós estamos encerrando. Lembrando que domingo, então, vai ter a ministração, 7h30 da manhã, tá? Não Amém. esquece, porque a gente não tem o costume de fazer domingo, a gente vai estar avisando no grupo tudo, mas já fica aí, nós vamos pular amanhã. Domingo, dia 10, vai ter a ministração normal, purim. Dia 17 também, dia 24, estaremos encerrando. Amém? Amém? Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amém. Vamos orar para encerrar, então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos, ó Pai amado, por esta semana, te agradecemos pela tua misericórdia, nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, que tenhamos um Shabat, ó Pai amado, tranquilo, que tenhamos um sábado realmente de descanso, e nós recebamos, ó Pai amado, aquilo que é a porção de descanso que necessitamos em todas as áreas da nossa vida. Eu quero ministrar descanso na alma dos teus filhos, no espírito, no corpo, na mente, em nome de Jesus, para que nós sejamos aí as nossas forças refeitas para voltarmos ao Pai amado no domingo, em nome de Jesus, e estarmos realmente recarregados pelo Senhor, pela tua presença, pela tua glória. Guarda nossas famílias, nossas casas, ministério, chamada, vida financeira, saúde. Nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia nossa. Abençoa aqueles que estão assistindo, que vão assistir depois, cobre-os com o teu sangue também, e que haja, Pai amado, a tua manifestação de livramento de morte para cada um de nós, em nome de Jesus, e que os nossos adversários sejam aniquilados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmão? Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Até domingo. Glória a Deus.